é a realidade. Então Melquisedeque é apenas uma sombra do antítipo que é Cristo. Veja Hebreus 9, 24. Então vemos aí Hebreus capítulo 5, versículo 1 a 10, diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado entre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então nós vamos ver aí a transitoriedade da ordem de Arão, e vamos ver Cristo aí como o sumo sacerdote superior a Arão. Então o sacerdócio de Cristo é infinitamente superior ao de Arão, por ser divino. Além de ser divino, que seja o próprio Deus, é o que? É eterno, e também é feito não apenas pelo povo de Israel, mas por todos os salvos. Então o sacerdócio de Cristo é muito superior. Agora nós vamos ver aí que os sacerdotes do Antigo Testamento, apesar de serem chamados santos, eram limitados e imperfeitos. O seu sacerdócio era imperfeito. Arão, por exemplo, ainda que grandemente honrado ao ser separado para o ofício de sumo sacerdote, ele cometeu uma falha indecorosa, que nós sabemos. Ele fez o quê? Ele levantou um ídolo em forma de bezerro de ouro e levou o povo, então, a pecar. Mas Cristo, nosso sumo sacerdote, é superior a Arão, não somente por sua infalibilidade. Jesus nunca foi aí pecador, nunca fez alguma coisa errada, né? Além da sua infalibilidade e sua perfeição, ele cumpriu cabalmente o plano divino de redenção de toda a humanidade. O sumo sacerdote do Antigo Testamento, como é que era aí? Vamos ver algumas características básicas. Primeiro, ele era tomado dentre os homens. Veja bem, não é como Jesus que veio do céu, mas era tomado como dentre os homens. Ele era também constituído a favor dos homens. Então ele era constituído para interceder pelos homens. E em quais coisas? Nas coisas concernentes a Deus. Ou seja, ele era um mediador, um representante do Eterno, representante de Deus na terra, para interceder junto a Deus, pedir a Deus, orar pelo povo, oferecer sacrifícios a Deus pelo povo. Então, provando aí ser realmente muito inferior a Cristo. Primeiro, porque Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, veio do céu, é Deus mesmo. Depois, porque Cristo não veio apenas pelos judeus, mas por todos os homens. E também porque Cristo é eterno, não é passageiro, o seu ministério e nem a sua vida. Quais eram as funções primordiais, então, do sacerdote? Era ensinar a lei de Deus e também interceder pelo povo. Então, oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Exatamente isso aí. Dons significando o quê? As coisas que eram, por exemplo, oferecidas que não tinham sangue, não tinham vida. Então, eram oferecidos bolos, eram oferecidos alimentos, eram oferecidos vários sacrifícios a Deus que não vinham do sangue, não vinha de uma vida, não vinha de animais. Agora, já o sacrifício é tudo aquilo que vem ofertando, então sangue, vem ofertando uma vida. Então o sacerdote oferecia tanto dons, que tinha ofertas movidas de cereais e de outras coisas, e também ele oferecia sacrifícios, que eram o quê? Animais, que eram oferecidos, o sangue ali derramado em lugar das pessoas. Então o sacerdote vinha oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Também ele deveria então compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Então, ele tinha que ter misericórdia do povo para interceder a Deus por esse povo. Ele tinha que ter um amor de Deus em seu coração para interceder pelo povo, pelas pessoas. Vamos ver aí a diferença fundamental entre Cristo e Arão. Então Jesus, sacerdote perfeito, enquanto o sumo sacerdote do Antigo Testamento estava sujeito a pecar,
Jesus nunca pecou, ele é perfeito. Isso é a diferença básica, né? Arão tinha que oferecer sacrifício até por ele mesmo, porque ele era também pecador. Já Jesus não, Jesus é perfeito, Jesus nunca pecou. Outra coisa, a duração do sacerdócio. O sacerdote entrava e ele tinha um período no seu ministério. Ele não era eterno ali, ele ia morrer um dia, ia ter que ser substituído. Já Jesus, a Bíblia diz, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110, 4. Então, segundo a ordem de Melquisedeque, nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Então, segundo uma outra ordem superior à ordem de Arão. Segundo, superior também à ordem de Levi, que veio depois. Então, o sacerdócio aí de Melquisedeque. Cristo, sacerdote eterno e perfeito. Então, Jesus Cristo no céu é o nosso sumo sacerdote, sempre intercedendo por nós perante a face de Deus. Então Jesus está lá, a Bíblia diz, à direita de Deus, intercedendo por nós todo o tempo. E esse sacerdócio de Cristo é eterno, não é passageiro, ele não vai ser substituído, não vai alguém entrar no lugar dele. Ele não vai morrer para entrar outro. Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, ressuscitou, está vivo, intercedendo por nós eternamente. Veja Hebreus 7, de 1 a 3, que diz o quê? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, sem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sempre sacerdote aí, sacerdote para sempre. Então, nós vamos falar agora desse sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem desse Melquisedeque, que é superior à ordem de Arão. Aqui fala de um sacerdote eterno, permanente. Então, quem era esse Melquisedeque? Nós vamos ver esse Melquisedeque aparecendo ali logo após aquele episódio de Abraão, que Abraão conquista ali os reis, uma luta tremenda, e ele traz os despojos, e ele tem um encontro com Melquisedeque, e eles fazem uma refeição da aliança. Aquela refeição que eles fizeram ali, pão e vinho, sempre é uma refeição de aliança. A Bíblia não fala detalhes, mas sempre que aparece isso, fizeram uma aliança, fizeram uma refeição. Então ali significa, tudo que eu como passa para o meu sangue, para a minha vida. Então, o que eu como é vida, o que você come é vida. Eu estou te dando a minha vida, você me dá a sua vida. Eu passo agora a usar o seu nome, você passa a usar o meu nome. Assim como Deus fez Abraão, fez aliança com Abraão. E Deus diz, eu sou agora o Deus de Abraão. Ele se apresentava como Deus de Abraão. E Abraão sempre se apresentava como Abraão, filho de Deus, servo de Deus. Então, Deus passou a ter direito sobre o filho de Abraão. E Abraão, então, quando oferece o seu filho, ele diz, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Então, assim como eu ofereço o meu filho, Deus oferecerá o seu filho por mim. Então, tudo isso é aliança. Então, esse Melquisedeque, ele era rei de Salém. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Gênesis 14, 18. Hebreus 7, 1 também fala sobre isso. Então, fizeram o quê? Fizeram a aliança. E este Melquisedeque era o quê? Rei, era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18. Como é que era esse sacerdócio? Com certeza, a tradição, os ensinamentos que foram passados, né, por Adão, Matusalém, esses homens, todos que existiram antes de Abraão, né, Noé. Então esses ensinamentos foram passados de geração em geração, principalmente depois de Noé. Noé pregou, falou sobre o dilúvio, né, explicou sobre isso por muitas gerações. E apareceram então sacerdotes. E esse Melquisedeque foi um sacerdócio o mais perfeito que existia na terra na época dele, que vinha então ensinando a palavra de Deus, ensinando o temor a Deus às pessoas. Então ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, a Bíblia testifica dele. Então essa é a primeira referência bíblica a Melquisedeque, aí em Gênesis 14, 18.
Ele aparece nas páginas então, do Antigo Testamento, quando foi ao encontro de Abraão, após este haver derrotado Quedorlaomer, rei de Elão, e seus aliados. Salém, citado aí, veio a ser Jerusalém após a ocupação da terra prometida por Deus a Abraão e seus descendentes. Veja Gênesis 14, 18. Veja também Josué 18, 28. Juízes 19, 10. Então, o rei de Salém quer dizer o quê? Rei de paz. Esse versículo 2 que nós